É uma excelente tarde aí para vocês e hoje, especialmente, a gente vai ter aqui com vocês o Matheus Fernandes, né? O Matheus que é jovem negro, ele trabalha, né? Ele é periférico, é LGBTI+, atual LinkedIn Creator e TEDx Speaker, atua como coordenador do cursinho comunitário Cora Coralina, iniciativa aí voltada para integrar pessoas negras, LGBTI+, e com deficiência em situação de baixa renda nas universidades brasileiras. Além de fundador do Roda Periférica, né, um projeto que dialoga com jovens da favela no intuito de conectá-los com oportunidades. Boa tarde, Matheus, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo, animado aqui para o nosso encontro virtual, super legal, né? Eu sou fruto de transformação social e eu acho que é o que nos trouxe até aqui, né? Hoje estou aqui para contar um pouquinho sobre o que eu faço, né? Acho que o Éder trouxe aí um contexto super legal. Sempre gosto de compartilhar que não existe um Mateus sem citar periferia, né? Então, sempre tudo que eu carrego, eu falo da favela porque é de onde eu vim, é de onde eu falo e tudo que eu faço é para a favela, né? Nosso foco é em pessoas negras, LGBTs em situação de vulnerabilidade social. Então, todo o público que nos buscavam tinha a mesma realidade que nós, né? Então, isso trazia um acolhimento super bacana. Então, é uma estatística muito boa, né? De pensar que agora não é mais sobre o Mateus, né? Agora é sobre mais de cento e poucas pessoas que também entraram e que também podem contar outras histórias. Então, essa é a primeira parte da minha vida que eu gosto sempre de citar, né? Porque é de fato a educação sempre está comigo, Éder. Como que aconteceu ao ponto de você chegar e a gente acabar conhecendo aí um pouco da sua história? Eu, Mate, tinha acabado de perder as minhas coisas, no entanto, eu conheço muitas outras pessoas que nem coisas têm a se perder, né? Só tem somente a vida. Então, ali eu agradeci por, enfim, ter um teto e conseguir me reerguer com os meus familiares e amigos, né? E ali no LinkedIn eu fiz um post que era uma mensagem que eu mandei para o meu pai. Assim que eu comprei, eu mandei uma mensagem para o meu pai e falei: Oi, pai, tudo bem? Consegui, através das palestras, consegui comprar um fogão. E ali a gente comemorou, né? Então eu tirei o print da mensagem do meu pai e o fogão novo, que é um fogão de 4 bocas preto, coisa mais linda, meio de Que vida, legal. enfim. E aquilo ali teve uma repercussão muito intensa, né? Muito intensa no sentido de pessoas compartilharem relatos do que pequenas conquistas simbolizam, né? O que de fato um fogão para uma pessoa que nasceu e cresceu numa periferia simboliza, né? Quando criança, eu lembro muito do meu alimentar, onde a gente também não tinha um fogão, né? Então, isso, infelizmente, já era uma recorrência, né? Então, na periferia, utilizava-se muito blocos, né? Tijolos, de um lado, de um outro, carvão e uma chapa. Então, aquilo ali, por muito tempo, também foi minha realidade quando criança, né? Então, quando eu perdi esse fogão para enchente, me abriu uma porta de uma vulnerabilidade muito grande, né? No sentido de até quando eu, Matheus, estarei nesse papel, né? Até quando eu, Matheus, estarei nessa situação de vulnerabilidade. Também já trabalhei muito em áreas operacionais, né? Então, digo que todo esse currículo que vocês ouviram aí foi fruto de muito caminhar, né? Muita educação, iniciativas que pudessem acolher, né, a mim e que eu conseguisse me desenvolver ali. Mas eu também já fui uma pessoa que trabalhou na reciclagem, uma pessoa que já trabalhou com áreas operacionais, e eu Uhum. nunca via que o que eu fazia poderia ter um impacto, né? O que de fato dentro de na operação, o que eu faço tem de significado final, né? Então, por muito tempo eu trabalhava dessa forma de, bom, estou fazendo, né? Minhas atividades são pequenas, talvez é só uma função, mas hoje, contando essa história, Éder, não sei se você tem a mesma intenção ou conhecimento, é bem transformador, né? Pensar que cada ferramenta, cada coisa no seu lugar, ou a entrega no final pode resultar numa história de um Mateus que perdeu tudo e conseguiu se reerguer. Não esperava que eu ia ter isso, acho que estar aqui ainda está sendo um misto de emoção, tô tentando ainda entender como que foi tudo isso, minha casa larga, passo um perrengue, compro o fogão e hoje eu estou aqui conversando com quem faz o fogão, né? Então acho que é muito importante a gente ter esse agradecimento, não só para todos que estão aqui palestrando junto comigo nessa roda, mas também para as pessoas que estão ali na fábrica, para as pessoas que estão ali de fato produzindo esse fogão, que de fato
tem um significado muito grande, de muito emocionar, de pensar o que era a minha vida sem, né? Sem o fogão, e como que a iniciativa de vocês ali transforma literalmente o consumidor final, né? Transforma justamente a vida do Matheus e de inúmeras outras pessoas que necessitam de um aparelho para se alimentar e etc. Então, eu trago isso com bastante humildade. Espero que eu tenha relatos de pessoas que estão na produção e falam, Mati, eu fui uma das pessoas que trabalha aqui na produção, é muito maneiro te ver tão feliz com o fogão ali, né? Que vocês possam sair também um pouco motivados com esse propósito, né? Eu, Matheus, sempre tive muita dificuldade de identificar propósito no que eu faço, né? Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que partir, que trabalhar com propósito muitas vezes é um privilégio, né? É um privilégio a gente falar que eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com o que eu gosto, eu trabalho com o que eu vejo de impacto, né? Nem sempre isso está nítido para a gente, nem sempre a gente consegue ter isso tão claro, ou consegue correr atrás dessas oportunidades, né? Então, hoje, quando eu trago isso, é para que você, talvez que não tenha identificado ainda o propósito no que faz, saiba que, mesmo não tendo identificado, o caso sim, teve um impacto muito grande na minha vida. Então, Matheus, pelo que eu entendi aqui, a sua conexão aqui com nós veio principalmente também porque teve uma pessoa que viu a sua publicação aí na internet e se comoveu com a sua história. E eu vou chamar ele agora aqui para falar com a gente. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, Éder. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Que bom, prazerzão enorme estar aqui com vocês. E principalmente conhecendo o Matheus agora, né? Depois de tanto tempo. Enfim, estamos nos vendo. Legal, privilégio meu de estar com ele aqui. Foi uma das pessoas que notou, identificou. Acho que você estava ouvindo, né, um pouquinho dos meus agradecimentos. E queria ouvir de você também, né? Como que foi encontrar esse post, qual foi esse sentimento? Que para a gente trocou ali, foi bem legal essa mensagem, mas eu acho que é bacana compartilhar com todo mundo. Não, legal. Acho que é um momento bacana, Matheus, tá aqui contigo, né? Ouvindo essa história de superação. Eu confesso que eu fiquei muito impactado quando eu vi a tua postagem, que inclusive acabei de compartilhar aqui nas mensagens, no chat, para o pessoal poder olhar, entrar depois no LinkedIn. Com certeza vai ter mais gente agora olhando também. E principalmente quando eu vi, né, a sua casa alagou, você mandou uma mensagem para o seu pai, feliz com o fogão, e uma semana antes dessa sua postagem, nós tínhamos feito um encontro com os líderes aqui, com o pessoal, num projeto que a gente tem de liderança, de preparação da liderança, e eu havia comentado que o nosso negócio não era só fazer fogões, era de fato transformar as pessoas, levar sonhos, né? Porque nós temos pessoas aqui trabalhando que levam, assim como você falou, estão superando, estão estudando, estão fazendo a sua faculdade, a empresa hoje tem bolsas em si, então pessoas que estão crescendo, se desenvolvendo, e toda a cadeia ela é importante, todas as pessoas que estão dentro da empresa são importantes, seja a pessoa recepcionista lá na portaria, ao presidente do nosso conselho, todas as áreas, todas as pessoas são importantes, porque a gente, de fato, realiza sonhos. É o transportador que leva o produto, e por fim, você que comprou e que lembrou de um fato que eu adoro, que é aquele momento que a gente se reunia com a família para almoçar, né? Eu falo sempre da minha vozinha fazendo a comida no horário, no almoço para a gente, reunindo toda a família, primos, amigos, tudo. Não tem como não lembrar disso. E, sinceramente, eu fiquei orgulhoso e muito emocionado de ver a sua postagem e ver assim, puta, a gente está realizando esse momento, Matheus. Não tem preço, ele tem que contar isso para todo mundo aqui, para que todo mundo possa ouvir essa história, porque é disso que nós estamos falando, é de impactar pessoas, não é simplesmente fazer fogão. Então, prazerzaço estar aqui contigo e ouvindo um pouco dessa história agora, pessoalmente, né? De forma remota, mas isso ajuda pra caramba. Meu pai, enfim, é um homem mineiro, né? Ele nasceu em Minas, trabalhou muito tempo também no campo, então isso traz mais um ciclo de vulnerabilidade, né? Além de a gente estar falando hoje do mate, da periferia, o que é vulnerabilidade para quem é do campo, né? Então essa era a situação do meu pai, né? Trabalhava muito ali no campo, trabalhava na colheita de café. Então, pequenas coisas como um fogão, acho que a simplicidade a gente vai aprendendo, né? A gente vai tendo mais admiração a ela.
Então, naquele primeiro momento, eu comuniquei para o meu pai, mas também tem a minha mãe do outro lado, que por muito tempo também trabalhou como empregada doméstica. Então, a gente vai ouvindo essas histórias de, poxa, é a realidade, né? É um pouco do que quando a gente traz de um contexto nacional. Hoje, quando a gente fala de pessoas em situação de favela, a gente está falando de mais de 12% a nível nacional. Então, é muita gente com histórias semelhantes à minha, né? Muita gente que tem essa mesma vivência ou vai ter, né? Mas o que a gente pode fazer para mudar um pouco dessa estatística? O que a gente pode fazer um pouco para, de fato, proporcionar o sonhar em pequenas coisas, né? Então, respondendo aí a Giovana um pouquinho sobre o meu pai e minha mãe, que são duas pessoas que me inspiram muito. Então, a cada coisa que eu faço, assim, pensando neles, nos meus irmãos também. Então, para que eles consigam ver que uma panela, um fogão tem um significado muito grande ali, né? É literalmente um trabalho e um esforço que a gente aplica para ter. Né, o quanto o nosso trabalho é impactante, né, e o quanto ele atinge, né, o quanto ele vai longe, a gente nem imagina, né, vai Brasil afora, você está em São Paulo, né, e para quantos outros lugares também a gente tem levado significado e propósito e reunido famílias em torno de um fogão também, né. Traduzindo, como que se relaciona um fogão com diversidade, propósito, parece ser coisas totalmente diferentes, só que a gente tem que entender que nós existimos, né? Então, tudo que fazemos vai ter um pouco da nossa diversidade, vai ter um pouco da nossa história. Eu acho que eu entro aqui mais como um coadjuvante, né, do que uma pessoa que comprou, apesar de parecer o inverso, né, eu contando a minha história, mas eu acho que a verdadeira história é quem está atrás, né, quem está aí produzindo, quem está, de fato, todo dia levantando e proporcionando que outras pessoas possam ter acesso a isso também. Nós temos aqui um dos nossos valores a simplicidade. Quando você conta a tua história, né, ela se conecta muito com a nossa história, com a de muitas pessoas que estão aqui dentro, né? Quando começou lá atrás, era uma funilaria que fazia calha, a gente fala assim, que a gente abria o galão de 200 litros de óleo para fazer fogão a lenha. Então a história começa aí. E hoje nós somos líderes de mercado, mas nada começou da noite para o dia. Teve muito trabalho de pessoas que fizeram a empresa chegar até aqui. E o nosso grande desafio é como levar essa empresa adiante. E a tua postagem nos dá muito mais motivação de falar, pô, que bacana, nosso trabalho chega na ponta e ver isso que acontece não tem preço. Então, é legal as pessoas que estão aqui ouvindo ver a sua história de superação, ver a nossa conexão com o nosso produto e o que ela pode impactar na vida das pessoas. Isso não tem preço, para mim não tem preço, sabe? Teve muito aquela discussão, né? Poxa, por que a gente vai fazer contratações de pessoas negras? Por que fazer contratações de pessoas LGBTs? Por que trazer um programa para incluir pessoas 50 mais, assim como vocês fazem? Então, esses questionamentos sempre surgem, né? Acho que, infelizmente, a gente vem de uma estrutura que carrega esses preconceitos muito fortes, né? E, às vezes, até nós mesmos, né? Acho que a gente está em aprendizado. Também tem aqueles próprios micro preconceitos que é um conceito hoje estudado, que é aquele que vem com viés inconsciente, aquele que a gente age sem ter consciência do que de fato fez, mas também assumir esse erro já é um ótimo passo, né? Acho que hoje a gente está falando de uma era que é justamente ou se posicionem ou é posicionado, né? Então, hoje ter aqui o Márcio falar sobre o programa 50 mais é algo assim de muita posição, de muito impacto. É importante a gente olhar para as vulnerabilidades na mesma medida da sua vulnerabilidade. Então, opa, Mate, o que isso significa? Sim, eu, Mate, preciso falar da minha vulnerabilidade, as empresas sim precisam pensar como me acolher, né? É interessante um ponto que você comentou na sua fala anterior, Matheus, que me chamou a atenção, é esse trabalho que você vem fazendo para uma quebra, né, do preconceito que as pessoas têm com o cidadão que vive na favela, na periferia, né? Eu acho que o ponto que você trouxe foi perfeito. Quando a gente pensa na periferia, ela tem uma própria construção muito forte da mídia. Então, acho que é importante a gente também ver de que forma a gente consome essas mídias, né? Caramba, porque eu só ouço falar de criminalidade, enfim, dentro das periferias, será que no resto do mundo não existe? Eu acho que é uma provocação muito curiosa, e eu, Mate, sempre cito isso e peço licença, por exemplo, indo para o âmbito universitário, ocupando os outros espaços,
eu acabei vivenciando e vendo mais criminalidade do que propriamente dentro da periferia. Já, enfim, caminhando aqui meus agradecimentos, eu acho que para mim simbolizou muito o dia de hoje. Saio bastante transformado, emocionado e acreditar, acho que justamente, né, que tanto o Mate, ele não é só o profissional quanto o pessoal. O Mate é aquela pessoa que comemora a compra de um fogão numa rede corporativa assim. Então, que a gente consiga ter esse resgate também do nosso indivíduo, né? De comemorar essas pequenas coisas, de comemorar essas conexões, né, que a vida nos traz. E queria imensamente, eu acho que talvez em outro momento eu possa ter essa troca de ir na fábrica e agradecer a uma pessoa que está construindo um fogão. Não sei se todos estão presentes, mas quem estiver ouvindo, eu agradeço imensamente. Teve uma mudança muito boa na minha vida, e para que você que está fazendo um fogão não acredite que isso é possível, é bem nítido, assim, pelo menos quando eu olho para mim. E agradecer, acho que agradecer ao Márcio também pelo acolhimento, né? Acho que trabalhando com diversidade, eu sempre cito isso, né? A diversidade, às vezes, ela talvez está só na base, só as pessoas movimentando ali, e nem sempre a diversidade chega no topo, abraçada, acolhida. E aqui eu vi também algo totalmente diferente, né? De um Márcio indo atrás de mim, né? Acho que diante de tantas pessoas que poderiam chegar, eu não imaginaria que viria diretamente do Márcio. Então, acho que isso para mim é muito bacana. E novamente a gente falando de ruptura, né? O porquê não, né? Por que não ele pode vir até uma pessoa? Então, só queria agradecer o seu papel. Acho que a gente tem caminhado para um mundo que a gente talvez não seja o ideal, mas a gente está construindo para que seja, né? Tanto agora ou para as próximas gerações. Te agradecer aí, Matheus, por esse bate-papo. Eu sempre falo, o exemplo vem de cima e essa conexão foi importantíssima. Você marcou todos nós e não tinha como ser diferente, sabe? No momento que nós vimos a sua postagem, foi só o Márcio, várias pessoas aqui dentro fizeram comentários super positivos e estar aqui contigo hoje, você passando a importância do produto, de chegar, das suas superações e tudo mais, é aquilo que a Lucy comentou realmente, né? Renovar o propósito, a gente ter essa conexão direta com o nosso consumidor, né? Que é o seu caso, vindo aqui falando um pouquinho da história, do impacto do produto, realmente, como eu falei antes, não tem preço. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, de você estar compartilhando com a gente, e várias pessoas aqui assistindo nesse momento, tenho certeza depois, né? Eu acredito que você vai compartilhar isso também internamente com os grupos para que possam assistir. Queria pedir também, Matheus, se a gente pode compartilhar, lógico, está público isso, mas compartilhar nos nossos grupos internos a sua postagem do LinkedIn, acho que vai ser muito legal. Nós temos os grupos do WhatsApp, o pessoal ver um pouquinho da sua história, vai ser bacana eles sentirem e falar, caramba, eu faço parte disso. E tenha certeza, né, que a mensagem que você comentou aqui, eu queria estar aí agradecendo o pessoal que está montando o produto, vai chegar na nossa turma de fábrica, nas nossas equipes aqui, todo mundo vai ouvir essa mensagem de agradecimento, e isso não tem preço, tá? Então, muito obrigado por esse compartilhamento no dia de hoje, na tarde de hoje conosco, tá? Obrigadão mesmo.